Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Fechando aqui esse tema sobre os vereadores, aqueles que são candidatos, porque estamos no período eleitoral, e aqueles que já exercem o seu mandato em legislaturas passadas e que ainda está exercendo no último ano dessa legislatura. Nós temos falado aqui, já são 6 temas que nós produzimos os nossos comentários, transmitimos as nossas mensagens no nosso canal do YouTube, Conscientização Social e Política. O primeiro que nós fizemos dentro dessa temática foi sobre a importância da Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos trazer a nossa mensagem sobre a importância do Legislativo, a importância do eleitor na construção da próxima legislatura no nosso município e nos demais municípios espalhados por todo o Brasil. Os próximos 4 anos, o eleitor entrega ao Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores, o mandato aos seus parlamentares para que decisões importantes ou não sejam tomadas nos municípios. Assim sendo, é uma responsabilidade muito grande do eleitor fazer uma boa escolha. Na última eleição de 2018, o Parlamento Brasileiro, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados tiveram mudanças significativas para um novo rumo no nosso Brasil. Mas essa mudança, ela só acontecerá de fato se houver uma ressonância também no Parlamento Mirim, Câmara de Vereadores espalhadas por esse grande Brasil. De forma que o eleitor, ele tem esse direito constitucional de escolher os seus representantes na cidade onde mora, no município onde reside. É muito importante a conscientização do eleitor para, repito, fazer uma boa escolha. Por isso que nós produzimos aqui no nosso canal esses diversos comentários para, de alguma forma, trazer uma luz sobre esses assuntos que são de importância fundamental para que o eleitor ele tenha uma visão mais aguçada de quem efetivamente é o candidato ideal para estar na Câmara de Vereadores pelos próximos 4 anos a partir de janeiro. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. É muito importante a sua participação conosco, porque estamos aqui fazendo esse trabalho de conscientização social e política e falando sobre temas de interesses políticos da população brasileira, do nosso estado e do nosso município,
mas sempre estaremos postando matérias de cunho atual. Os assuntos mais relevantes do nosso país, do nosso estado e do nosso município, estaremos sempre trazendo o nosso comentário aqui no nosso canal. Então se inscreva e dê o seu like também nos vídeos que você vai assistir, porque isso impulsiona o nosso canal para ser assistido por mais pessoas. Compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte ou que você administra, bem como com seus contatos, com seus amigos, parentes, conhecidos, a sua agenda, através do WhatsApp, tá certo? E, por fim, você ativa o sininho, você que já é inscrito no nosso canal, por gentileza, não se esqueça de ativar o sininho e tem a opção lá para você receber as notificações de todas as nossas matérias publicadas aqui no nosso canal, e certamente você vai ficar bem informado sobre os principais assuntos da atualidade. Se nós estamos em um período eleitoral, nós estamos aqui justamente debatendo e falando sobre os assuntos da atualidade, da eleição. Fizemos, por exemplo, 7 comentários aqui, uma média de mais de meia hora cada comentário, sobre a gestão pública municipal, para dar ao eleitor o conhecimento necessário e fazer uma boa escolha de quem efetivamente pode fazer uma boa gestão nos próximos 4 anos. Mas vamos direto ao assunto. Qual a importância da Câmara de Vereadores? Nesse nosso comentário de hoje, nós desejamos fazer uma síntese, um resumo dos principais temas que nós abordamos aqui no nosso canal. Nós, repito, foram 6, com estes 7 comentários sobre o vereador, Câmara de Vereadores, a responsabilidade do eleitor. Então é o suficiente 7 comentários para a gente trazer à tona as principais notas, temas, subtemas, dentro dessa temática geral. Então a importância da Câmara de Vereadores. Qual é a importância? É um dos pilares da democracia. Assim como existe o Congresso Nacional, dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal, assim como existe as Assembleias Legislativas dos Estados, por lei, de acordo com a Constituição, existem também as Câmaras de Vereadores. É o Parlamento Mirim. E no Parlamento Mirim, Câmara de Vereadores, acontecem coisas importantes, porque os parlamentares, os vereadores, eles podem criar projetos, decretos, leis, fazer requerimentos ao Executivo para alcançar lá na ponta aquilo que os deputados federais, senadores, deputados estaduais não conhecem, porque a política nacional do Congresso Nacional, as políticas públicas dos estados são mais abrangentes. No entanto, cada município tem as suas demandas, as suas necessidades, e somente os vereadores que convivem com as pessoas é que podem transformar demandas ou necessidades em leis para que o Executivo venha implementar políticas públicas
atendendo assim às demandas locais da sociedade, da população. Então a Câmara de Vereadores tem uma importância muito grande. O que a população precisa fazer é participar mais, é tomar conhecimento do que acontece nas câmaras de vereadores. Muitas pessoas não se envolvem com o Parlamento Mirim por diversos motivos e é mais uma questão cultural. Mas qual o papel da Câmara de Vereadores? É um papel de mediador, intermediário, de representatividades. A população dificilmente tem acesso livre ao executivo, é mais difícil. Mas o vereador, que geralmente mora lá na comunidade, junto ao eleitor, ao cidadão, que vê todo dia, então há uma ressonância da população, das necessidades, das demandas, das solicitações do cidadão comum com o vereador. É o primeiro contato, diríamos assim, do eleitor com o poder público, é através dos vereadores e, por consequente, do legislativo municipal. Até porque o gestor é um. Geralmente o vice mora distante, não trabalha na prefeitura, e o vereador são vários. No nosso município são 9. Outros municípios são 21, outros 30, enfim. Depende da população e do tamanho do número de habitantes de cada município. Mas como surgiu a figura do vereador? Nós fizemos esse comentário aqui e pessoas conversaram conosco e disseram: eu não sabia que surgiu assim. Pois é, desde a antiga Grécia, desde o Império Romano, passando por Portugal, até chegar ao nosso país. Essa figura do vereador tem toda uma história, tem todo um processo. E, por incrível que pareça, em todos os ambientes, em todos os momentos históricos, o vereador sempre ele foi aquela figura de mediador, de representante. Nos começos, um pouco diferente de hoje, porque ele representava mais o poder público para a sociedade. Mas o processo, com o passar do tempo, se chegou ao que é hoje, quando de fato o vereador se cumpre as suas funções, os seus deveres, de representante do povo. Essa figura é indispensável em uma sociedade civilizada, moderna, como é e deve ser a sociedade dos nossos tempos. Mas o que faz um vereador? Então, o processo histórico se dava na antiguidade, na Grécia, no Império Romano, é que o vereador era como se fosse um presidente de associação, um representante da população, escolhidos pelas autoridades, pelos governos, pelos poderes superiores, para representar o povo e, ao mesmo tempo, representar as autoridades. É tanto que uma das definições do nome de vereador é caminho ou vereda, porque o vereador, na antiguidade, e isso aconteceu durante o tempo da antiga Grécia, do Império Romano, Império Político de Roma, em vários ou quase todos os países da Europa, até que chegou-se ao Brasil. E no Brasil, lá no começo, também funcionava assim. As demandas do povo ele levava para o governo
E os governos também fiscalizavam as atividades econômicas dos fazendeiros, por exemplo, e de outros setores da sociedade, como os comerciantes, através dos vereadores. Então, sempre foi essa figura de representar o povo e fazer alguma coisa pelo povo. Hoje, o mandato de vereador pertence ao povo, porque é o povo quem elege o vereador, e ele deve fazer todas as suas atividades, deve ser sempre voltadas para o interesse da população, da sociedade, dos setores que ele representa. Mas também existe aquela outra pergunta: o que o vereador não deve fazer? Também trouxemos aqui um comentário interessante sobre isso, e muitas pessoas não sabem, acham que o vereador pode fazer tudo. Não. Eu diria até que, porque para nós trazer esses comentários, nós fizemos pesquisas desses assuntos, e eu diria hoje que o mandato do vereador é muito limitado, ele não pode fazer tudo. Por exemplo, ele não pode criar um projeto de lei que vá contra uma lei superior do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou do Executivo Nacional. Ele também não pode criar um projeto de lei que vá ao encontro ou contra uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do seu estado. Então fica uma coisa meio engessada. Por isso que nós abordamos esse tema. O que o vereador não pode fazer? É um mandato um tanto limitado. Mas, dentro da lógica da política atual, e existem muitos que ainda praticam a velha política, uma das coisas que o vereador não pode fazer é promessas. O que ele deve fazer são propostas, mas promessas jamais. E tem vereador, por incrível que pareça, que durante a sua campanha, ele age como se fosse o candidato a prefeito, que vai fazer tudo. Quem executa é o executivo. O vereador, ele faz parte de um outro poder que é o legislativo. É criar leis, é criar projetos, é fazer requerimentos, solicitações em nome do povo ao executivo. Mas tem vereador que ele fica fazendo promessas mirabolantes, promessas fictícias, promessas que são mentirosas, ele não pode cumprir. Uma outra coisa que o vereador não pode fazer é a compra do voto. Jamais o vereador pode adquirir o seu mandato comprando o voto ou a consciência da população. E não é só se tratando de dinheiro, não. O vereador não pode usar a máquina pública, os serviços públicos, para benefício próprio, para adquirir um mandato. Qualquer vantagem que o vereador oferecer ao eleitor em troca de voto, ele estará praticando um crime eleitoral. Por isso que também trouxemos aqui no nosso canal um outro tema: o que é a função de um vereador? Ou quais as funções de um vereador? O vereador, como representante do povo, ele tem que estar na ativa. Ele tem que estar lá na ponta, nos pequenos municípios, visitando sempre a zona rural, principalmente aquelas mais distantes. Exemplo, durante o inverno, o vereador ele tem que estar lá na comunidade rural, sabendo aonde há uma dificuldade de locomoção da sociedade, dos moradores de determinadas
localidades que durante o inverno tem riachos e rios em que as pessoas ficam como que ilhadas. E o vereador, quando ele exerce essa função de medianeiro, de representante, ele vai lá na comunidade, conversa com os moradores de tal comunidade rural e traz a demanda, discute isso na Câmara de Vereadores com os seus pares, e o conjunto da Casa Legislativa, através da mesa diretora, leva a demanda para o Executivo de forma mais forte, mais coerente, e o Executivo toma as devidas providências. Então, a função do vereador é essa, estar sempre em atividade para resolver os problemas da população, conforme já falamos, criando leis, elaborando requerimentos ao Poder Executivo, elaborando requerimentos aos deputados estaduais, ao governo do Estado, se possível, elaborando requerimentos aos ministérios do governo federal ou diretamente ao governo federal, para que os recursos cheguem nos municípios e atendam bem as demandas da população. Então, as funções do vereadores é que vai dizer se ele é um verdadeiro representante do povo. Agora, uma coisa muito importante é que, às vezes, nós apenas cobramos dos parlamentares mirins, os vereadores, as suas responsabilidades. Mas qual a responsabilidade também do eleitor? E esse foi o nosso último comentário que fizemos aqui. Não basta só eleger alguém como representante no Parlamento Mirim. O eleitor, ele primeiro tem a sua responsabilidade na hora de votar, na hora de escolher o seu representante. Nessa responsabilidade do eleitor, ele tem que dar uma olhada em todos os candidatos, se possível, conversar com todos os candidatos, antes de, conforme usamos uma linguagem na política, diz assim, antes de fechar, o eleitor deve, é uma obrigação sua saber das propostas de todos os candidatos, e aquele candidato que apresentar a melhor proposta, esse sim, deve ser o objeto da escolha do eleitor. O eleitor, ele não pode pensar somente no seu umbigo, como diz aqui no sertão. O eleitor, ele tem que pensar naquele candidato e escolher aquele candidato que tem propostas para o bem coletivo. Se o eleitor for pensar somente em si mesmo, ou somente nos seus familiares, ou somente no seu bairro onde ele mora, está errado. O pensamento do eleitor, quando for escolher o seu candidato a vereador ou a prefeito, tem que pensar de forma coletiva, no bem-estar comum da sociedade onde ele mora, no município que ele mora. Uma outra coisa, o candidato, quando for se apresentar na casa do eleitor, para a família do eleitor, ou na conversa na rua, seja onde for, o eleitor tem que perceber nesse candidato que ele está pensando no desenvolvimento do município, no crescimento econômico e no progresso humano, social, progresso social. Se o candidato não tiver essas características, essa forma de pensar, se as suas propostas não tiver esse direcionamento, repito, o crescimento, o desenvolvimento e o progresso,
o eleitor deve descartar esse candidato, deve procurar outro, porque existem municípios como o nosso, por exemplo, que entrou no túnel do retrocesso, do atraso, parou no tempo, não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem crescimento. As ruas parecem aquelas cidades antigas que viraram desertos, cidades desertos, desabitadas. As calçadas é um desmantelo só, uma desorganização na infraestrutura do município. Então, se os vereadores que exercem os seus mandatos não se preocupam com isso, tem que haver uma nova chance para novos candidatos, para se ter a possibilidade do progresso, do desenvolvimento e do crescimento alcançar o município. Não se pode, no século XXI, ter um município atrasado no retrocesso, no processo de retrocesso. Tem que avançar, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que entrar no ritmo da modernidade. E para isso a Câmara de Vereadores é muito importante, porque ela exerce uma pressão sobre o Executivo, bem como uma pressão sobre aqueles candidatos a deputado estadual, governador, os deputados federais, os senadores, que tiveram votos no município. Então há uma pressão do Legislativo, e aí vem os recursos necessários para que haja implementação de obras e de programas e de governo e de execução de serviços para o crescimento, o desenvolvimento e o progresso do município. Mas eu quero finalizar o nosso comentário entre mim e você que está acompanhando já esse trabalho nosso, que assistiu os demais vídeos que nós postamos aqui, ou que está apenas assistindo esse vídeo, cá entre nós. Eu estou cumprindo a minha parte, o trabalho de conscientização social e política. Às vezes nós passamos o dia pensando neste assunto, pesquisando, estudando, com o pensamento fixo em determinados assuntos, para produzir um comentário consistente, com sabedoria, inteligência, um bom raciocínio, mas eu estou fazendo a minha parte. E a nossa solicitação é que você também faça a sua parte. Fale com os seus amigos, os seus parentes, os seus conhecidos a respeito desses assuntos. Você conversa com alguém, você se comunica com alguém. E tem pessoas que têm facilidade de comunicação. Transmita você mesmo estes assuntos para essas pessoas. Faça alguma coisa. Não seja mais um que simplesmente vai votar no dia da eleição, cumprir o seu dever cívico e ponto final. Não é assim que funciona. Cada um dos cidadãos devem contribuir para o desenvolvimento intelectual do seu próximo. O conhecimento liberta. E nós usamos justamente a nossa experiência de vida, os nossos conhecimentos, a nossa curiosidade em cada assunto. Há um mês atrás, antes de fazer qualquer comentário a esse respeito, nem pensávamos em trazer esses 14 comentários, 7 sobre a gestão pública municipal, 7 sobre Câmara de Vereadores, os parlamentares mirins, nem estávamos pensando, mas de repente a nossa responsabilidade social, o nosso papel social político é de alguma forma trazer o conhecimento, dar um alerta, acender uma luz para que haja uma melhor
escolha nos candidatos. Nós vamos realmente trazer outros comentários até a eleição de esclarecimentos, pontos importantes que deve ser trazido à tona para as pessoas, mas agora, por enquanto, esse é o nosso último comentário dentro dessas temáticas, e eu queria deixar isso, dividir com você essa responsabilidade. Faça alguma coisa. Por isso que eu peço, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe as nossas mensagens, nossos comentários, nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, com seus contatos. Converse com as pessoas a respeito desses assuntos, conhecidos, parentes, vizinhos, enfim. Leve essa mensagem adiante. Você que é inscrito no nosso canal, ative o sininho, não se esqueça, porque nós vamos tratar de assuntos do seu interesse aqui no nosso canal, tá bom? Então eu quero deixar esse comentário a mais, uma reflexão apenas, o nosso conselho. É o nosso conselho. É o que nós conhecemos e tentamos transmitir para aqueles que de alguma forma têm contato com o nosso canal, as nossas mídias sociais, e de alguma forma podermos chegar aos cidadãos, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, com esta mensagem. Um grande abraço.